Bom, vamos lá. Olá, turma do 7º ano do Centro de Ensino Maranata. Vamos dar início a mais uma aula. E dando continuidade ao conteúdo de onde a gente parou, essa daqui é as principais formas de relevo terrestre, certo? Vamos lá. Ao vislumbrarmos as paisagens, as manifestações naturais e as diferentes composições do ambiente terrestre, percebemos que a estrutura do solo e da superfície se apresenta de diferentes maneiras distante de nós. O relevo é a expressão do modelado terrestre. É também o conjunto de formas e feições que formam a estrutura superficial da Terra, sendo resultante de processos recentes e antigos, de transformação ao longo das eras geológicas. Por definição, ela é classificada em 4 principais grupos. E esses grupos são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões, tá? Vamos ver cada uma delas de uma maneira separada, certo? Vamos lá. As montanhas. São elevações no perfil do relevo com pico elevado, morfologia acidentada, vales profundos e encostas muito íngremes. As maiores altitudes registradas no nosso planeta são todas formadas por montanhas, com milhares de metros acima do nível do mar. Nesse tipo de relevo, os processos erosivos costumam ser frequentes e sobrepõem a deposição de sedimentos. Ou seja, em muitos casos, as montanhas apresentam-se em conjunto, todas formadas por um processo em comum, dando forma à cordilheira ou cadeias de montanhas, ou seja, um conjunto, né, de formação rochosa que tem esse nome. Por ser as mais altas do planeta, elas concentram maior quantidade de massa, se assim pode dizer. Os principais exemplos de cordilheira são a Cordilheira dos Andes, que é aqui na América do Sul, mais próxima da gente, as Rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa, a Cordilheira do Himalaia na Ásia, dentre muitas outras. Na maioria dos casos, as montanhas são formações geologicamente recentes, tendo sido pouco trabalhadas pelos agentes externos, ou exógenos, como assim são chamados, da formação do relevo. Suas origens são quase sempre associadas ao choque entre duas placas tectônicas, o que provoca a elevação do terreno. Não por acaso, as áreas circundantes às grandes montanhas de terra apresentam frequentes casos de graves terremotos e intensos vulcanismo. Lembrando que a formação de montanha, elas geralmente ou quase sempre acontecem no encontro quase sempre não, sempre, nos encontros de placas tectônicas. Quando tem o choque de placa, quando as placas, lembra que a gente viu lá na aula passada, os movimentos de placas, os movimentos convergentes, divergentes e deslizantes? O movimento convergente é aquele que vai dar origem às montanhas. As mais próximas que a gente tem aqui, nossa, do Brasil, são a Cordilheira dos Andes, né? Um conjunto de montanha que tem aqui na América do Sul. No Brasil, nós não temos esse tipo de formação porque nós não estamos no encontro de placa, nós estamos no meio da placa sul-americana, o que não favorece o surgimento, né? O sorgimento de material e o surgimento de montanhas, tá? A próxima formação rochosa, ou formação de relevo, quer dizer, são os planaltos, também conhecidos como platôs. São formas de relevo que apresentam uma relativa elevação em relação ao nível do mar, mas que, ao contrário das montanhas, não apresentam elevações abruptas, ou seja, muito altas, além de contarem com superfícies mais planas ou onduladas. O exemplo mais, até coloquei uma imagem aqui, o exemplo mais próximo de planalto que temos são os planaltos aqui da Chapada dos Guimarães. Em termos de tempo geológico, os planaltos são mais antigos, né, e apresentam essa forma justamente por terem sido expostos aos agentes exógenos de transformação do relevo durante muito tempo, tais como as chuvas e os ventos. Só lembrando aqui, não lembro se eu falei para vocês
na aula passada, mas se eu não falei, vou falar agora. Agentes exógenos são agentes externos e endógenos são os agentes internos, aqueles que modificam o relevo internamente. Endógenos, dentro da Terra, né? São as placas tectônicas e outras formas de transformação de relevo que acontece de dentro para fora. Os exógenos são os de fora, chuva, vento, as ações antrópicas, que são as ações do homem, entre outras. Tá? Nos planaltos, o processo de erosão ele também predomina sobre o de deposição de sedimentos. Como a morfologia é mais acidentada do que nas planícies, os rios planálticos costumam ter uma velocidade de vazão maior, ou seja, né, óbvio, né, nasce de cima para baixo, então a forma o escoamento de água é mais rápido. Mais rápido e as margens menos largas, sendo mais indicados para a construção de usinas hidrelétricas. O Brasil, nesse sentido, é privilegiado em cursos d'água com essas características, né? A maior parte do nosso território é constituído de planalto, uma grande parte dele. É comum em grandes áreas planálticas apresentem uma ou mais formação de relevo, seja ele tabular ou enchapada. No Brasil, os principais exemplos dessas feições geomorfológicas são as Chapadas dos Guimarães, como eu falei para vocês antes, a Chapada dos Veadeiros e a Chapada Diamantina, que são as formas de planalto em forma de chapada, tá? A outra formação que a gente tem é a planície. Como o próprio nome indica, as planícies são formas de relevo relativamente planas, estando em baixas altitudes, quase todas muito próximas ao nível do mar. São formas de relevo muito antigas e onde os processos de deposição de sedimentos predominam, diferente lá das montanhas e dos planaltos, sobre o de erosão. Isso significa que essas áreas recebem uma grande quantidade de material oriundo de intemperismo e em outras formas de relevo. Tá? Aí, embora muitas sociedades atuais e também civilizações antigas tenham ocupado área de planalto, as planícies são as mais recomendadas para a habitação humana. Os rios de planície, também chamados de planícies fluviais, são conhecidos pelo seu grande potencial de navegação, ao passo que o Rio Amazonas é o principal exemplo do mundo de tipo desse tipo de paisagem. Né? O rio, até tem uma imagem aqui, essa planície aqui é a planície do Rio Amazonas. É um rio relativamente não, super navegável, e por ali passam grande parte dos produtos consumidos pela região norte do Brasil e do restante do país também. Né? Tanto que em Manaus fica a Zona Franca, onde são produzidos grandes números de produtos que consumimos aqui, são todos eles transportados basicamente pelo rio. Óbvio que tem avião, mas a maior parte dos produtos são transportados via navegação nos rios. O próximo tipo de relevo que nós vamos ver são as depressões. As depressões elas podem ser tanto relativas quanto absolutas. São, portanto, as áreas de superfície com as menores altitudes, podendo estar até mesmo abaixo do nível do mar. Elas se formam pela erosão de suas áreas ou pela elevação geológica do relevo circundante. Existem dois tipos de depressão, como eu falei, as relativas e as absolutas. As depressões relativas são aquelas que estão abaixo da área do seu entorno, mas acima do nível do mar. Já as depressões absolutas são aquelas que se encontram abaixo da área do seu entorno e abaixo do nível do mar. Certo? Algumas cidades também são conhecidas como áreas de depressão. E um exemplo bastante claro disso é a nossa própria cidade, Cuiabá, que fica na depressão, chamada Depressão Cuiabana. Já as depressões absolutas, como eu falei, as relativas são aquelas que estão abaixo da área do seu entorno, mas que ainda estão acima do nível do mar, que é o caso de Cuiabá. A gente está abaixo da área do nosso entorno, que é basicamente uma área de chapada, né, de planalto,
mas a Cuiabá está acima do nível do mar. Algumas outras áreas, elas são depressões absolutas, elas estão abaixo da área do seu entorno e abaixo do nível do mar, como é o caso da imagem aqui que eu coloquei, que é o Mar Morto, tá? Agora nós vamos fazer eu coloquei para vocês aqui, para vocês fazerem uma pequena atividade, tá? Tem uma perguntinha e vocês vão responder. Eu sugiro que vocês copiem essa pergunta no caderno e juntem com as outras atividades que vocês vão fazer. Lá no livro, na apostila, vocês vão fazer a página 42. E no caderno de atividades, da página 61 a 63, tá? E vão fazer. Caso tenham alguma dúvida, o conteúdo acho que é bem fácil, não tem muitas complicações, a gente já até viu um pouco dele em sala de aula, mas caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou estar abrindo um fórum no portal do aluno e vocês acessem esse fórum e coloquem lá suas perguntas, ok? No mais é isso, qualquer dúvida entre em contato lá pelo fórum que eu vou estar respondendo, a gente vai estar conversando, durante os horários de aula eu vou estar disponível para estar respondendo perguntas, para a gente estar conversando, explicações, o que for, a gente vai estar lá para estar colaborando, ok? No mais é isso. Bons estudos para todos. Boa aula e até breve.